Os seus pacientes estão fazendo sessões suficientes de fisioterapia por semana? Ou será que eles estão fazendo sessões demais? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o Gabriel, esse aqui é o Fisioboss, um lugar onde a gente fala tudo sobre fisioterapia. E antes da gente mergulhar no assunto desse vídeo, eu já quero te pedir para você se inscrever nesse canal e deixar um like nesse vídeo, para fazer com que esse conteúdo alcance mais fisioterapeutas, tais como eu e você. Recentemente eu comecei a atender 2 pacientes particulares a domicílio. Curiosamente, pai e filho. O pai ele foi vítima de uma lesão neurológica de certa forma bem grave, e ele foi o primeiro a começar a fazer fisioterapia. E graças ao tempo de lesão dele e também à negligência terapêutica que ele sofreu desde o momento da sua lesão, mas esse é um papo para outro vídeo, ficou estabelecido que pelo menos por hora o ideal seria que ele fizesse fisioterapia de segunda a sexta, todos os dias da semana, com a intensidade adequada de estímulos para que ele pudesse alcançar os objetivos funcionais que até então ele não conseguia. E como eu mencionei no vídeo de atendimentos domiciliares, se tornou um hábito dentro da casa desse paciente que os familiares acompanhassem o meu atendimento com ele. E eu sempre estive preocupado para esclarecer todas as dúvidas, todos os questionamentos dos familiares e do próprio paciente da maneira mais didática possível. Até porque, como a gente também já comentou em vídeos anteriores, ter a família e ter o próprio paciente como seus aliados durante o programa de reabilitação é vital para o sucesso terapêutico e também para a velocidade dos seus resultados. Até que em um determinado momento, o filho desse paciente, ele levantou o ponto de que tinha uma lesão crônica no joelho e de que ele gostaria muito de fazer fisioterapia porque essa lesão traz dor para ele até hoje em dia, só que ele não tinha como arcar com todos esses custos e as despesas da fisioterapia em atendimentos diários como o pai dele arca. Vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? A desinformação e a crença de que ele só teria resultados com a fisioterapia se ele fizesse sessões diárias tal como o pai, estava bloqueando e limitando ele de procurar ajuda para um problema que já o incomoda há muito tempo. E no final das contas, após a avaliação dele, do filho do paciente no caso, foi constatado que ele só precisaria de 2 sessões semanais de fisioterapia para que ele conseguisse alcançar os objetivos de melhora por conta dessa disfunção do joelho. Nos demais dias da semana, orientações domiciliares e exercícios feitos pelo próprio paciente em casa, sozinho, seriam suficientes para dar suporte ao tratamento da fisioterapia, o que obviamente acabou representando uma grande economia para ele em termos financeiros. E é claro, ele acabou aderindo ao programa de fisioterapia. Começam a entender como é importante você traçar um programa terapêutico com um número adequado de sessões que esse paciente vai fazer durante a semana? Isso muitas vezes é o que vai definir se o seu paciente ele vai ou não ter acesso ao seu serviço. É a linha tênue que aproxima ou afasta o seu paciente da melhora das disfunções que tanto os incomodam. Bom, mas agora que eu já exemplifiquei meu ponto, eu quero dar para vocês 3 dicas para ajudar vocês a definirem o melhor número de sessões possíveis para os seus pacientes. O primeiro ponto ao qual vocês têm que se atentar é o tempo de lesão. Ele influencia bastante no número de sessões que esse paciente vai fazer durante a semana. Na maioria das vezes, quanto mais recente a lesão, mais interessante é que o paciente faça mais sessões de fisioterapia durante a semana. Isso porque, na grande maioria das disfunções, tanto neurológicas quanto ortopédicas, a gente tem uma janela de oportunidade muito grande para trabalhar ali no período subagudo da lesão. E muitas vezes essa janela de oportunidade ela não representa necessariamente um momento onde você vai ter ganhos muito expressivos. Ela serve muitas vezes para você evitar complicações que podem atrasar em meses, às vezes anos, o programa de reabilitação do seu paciente. Então vou dar 2 exemplos sobre esse primeiro quadro, onde a gente vai usar o tempo de lesão como parâmetro para definir o número de sessões semanais que o seu paciente vai fazer. Por exemplo, em um paciente que sofreu um AVE recentemente, atendendo esse paciente precocemente, é importante e é viável de que a gente evite complicações por mau posicionamento no leito. A gente pode começar a estimular precocemente os segmentos que foram acometidos, dando informações proprioceptivas para esses segmentos de uma maneira muito intensa e muito importante. Às vezes esse paciente está totalmente plégico, né?
sem nenhum esboço de contração muscular naquele segmento que foi acometido pelo AVE. Mas às vezes só o estímulo de descarga de peso parcial, quando feita da maneira adequada, é muito interessante nesse momento. E agora um exemplo de um caso ortopédico. Vamos dar um exemplo aqui de um caso de pós-op de joelho, tá? Sem entrar em nenhum quadro clínico específico. É possível que atendendo esse paciente mais vezes durante a semana, a gente consiga evitar complicações estruturais, como por exemplo, uma perda de amplitude de movimento severa, obviamente respeitando todas as restrições clínicas do pós-operatório. A gente pode tentar evitar uma inibição artrogênica severa do quadríceps, uma amnésia glútea. Se nós conseguirmos preparar esse paciente evitando esses dois pontos que eu acabei de falar, isso vai acelerar pra caramba o programa de reabilitação desse paciente. Então, nesse caso em específico, quando a gente está falando aqui do tempo de lesão, o interessante é que se essa lesão ela for de certa forma recente, que esse paciente ele possa fazer por volta de 4 ou até mais sessões de fisioterapia por semana. É óbvio, cada paciente é um paciente e a sua avaliação ela sempre vai dizer para você qual é o número de sessões adequado. A clínica é sempre soberana, mas esses aqui são bons parâmetros para você levar em consideração. O segundo ponto é de acordo com o tipo de lesão que seu paciente sofreu. Existem algumas lesões neurológicas, por exemplo, que são marcadas pelo fato de você não poder oferecer um excesso de estímulo para esse paciente. Muitas vezes, a fadiga ela faz com que a disfunção, inclusive, piore. Nesse caso, um número reduzido de sessões, com um período de descanso maior entre elas e uma boa orientação domiciliar, seria muito mais interessante. Em outros casos, por exemplo, a disfunção ela simplesmente não justifica que você atenda esse paciente todos os dias, por exemplo. Uma disfunção de baixa complexidade, como por exemplo desse paciente que eu falei do joelho, né, que eu comecei a atender, às vezes 2 sessões por semana, como é o que eu vou fazer com ele agora, é o suficiente para você controlar a disfunção. Já outros tipos de lesão, como por exemplo uma lesão mais complexa, como um trauma raquimedular, é interessante que você cogite a possibilidade de atender esse paciente mais vezes, porque dependendo do tipo de lesão medular que esse paciente teve, você vai ter que atendê-lo dando ênfase para os membros superiores, para os membros inferiores, vai precisar trabalhar bastante o tronco desse paciente, vai precisar trabalhar bastante orientações, ensinar transferências. Então assim, repara a quantidade de coisas às quais você tem que dar atenção. Se você tiver um número reduzido de sessões durante a semana, esse paciente com certeza ele vai ter um pouco mais de dificuldade para atingir os objetivos que ele gostaria, que você gostaria como terapeuta dele. E o terceiro ponto que eu vou abordar é de acordo com o poder aquisitivo desse paciente. Não para mais sessões, mas sim para menos. Até porque, de certa forma, é um equívoco a gente acreditar que quanto mais sessões de fisioterapia o paciente fizer, mais rápido ele vai ficar bom. Nem sempre é assim. É claro que existe um número mínimo de sessões que esse paciente ele precisa fazer durante a semana. Então, para os pacientes que de forma alguma têm como arcar com os custos de um programa de reabilitação, trabalhar nesse número mínimo de sessões, entre 1 a 2 sessões, é bem aceitável. E você, como terapeuta dele, tem que bolar uma estratégia terapêutica na qual ele vai ter muita disciplina para trabalhar em casa sozinho e dar continuidade para os atendimentos que você faz presencialmente. E aí, o que você acha sobre esse tema? Você atende seus pacientes muitas vezes por semana? Poucas vezes por semana? Você concorda ou discorda desses pontos que eu falei? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre outros temas super interessantes para nós fisioterapeutas, então dá uma olhada aqui no canal, tenho certeza que você vai encontrar algum conteúdo com o qual você vai se identificar. Eu vou te convidar também para se inscrever mais uma vez aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, e deixar um like nesse vídeo, porque isso vai fazer toda a diferença para mim, tá bom? Eu agradeço muito pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.